Salve nação, quartou praticamente, né? Terça-feira à noite, dependendo, você pode estar assistindo esse vídeo também na quarta, em qualquer horário. Mas estamos aí nas vésperas de Cruzeiro e Vasco, uma decisão pro Cruzeiro nesse Brasileirão, mais uma, né? A gente que vem tendo várias nessa reta final de Brasileirão, o Cruzeiro desperdiçou muitas chances contra adversários direto na briga contra o rebaixamento, assim como foi recentemente contra o Coritiba. Venceu o Fortaleza, voltou a finalmente deixar a zona de rebaixamento e entrar de vez na briga contra o rebaixamento, porque até então os desempenhos contra Inter e Coritiba, o Cruzeiro estava brigando para cair ali, né? Não tem como. E aí contra o Fortaleza, uma vitória importantíssima. E agora esse jogo adiado da 33ª rodada contra o Vasco vai ser realizado às 19 horas nessa quarta-feira no Mineirão. E o Cruzeiro vai em busca de mais uma vitória e agora você vai acompanhar o pré-jogo de Cruzeiro e Vasco. Pois é, o jogo acontece às 19 horas, transmissão exclusiva do Premiere, única opção para assistir com imagens, na verdade única opção para assistir o jogo. Nem quem mora em Belo Horizonte vai conseguir ver esse jogo de perto no Mineirão, né? Porque a torcida do Cruzeiro não poderá entrar no estádio por estar punida e também não teremos torcedores do Vasco, vale destacar. Os jogos do Cruzeiro como mandante serão realizados com portões fechados, nem o time visitante terá torcedor. E aí o Cruzeiro, que no jogo passado teve 2 jogadores de desfalque por suspensão, tem esses retornos tanto do Neres quanto do Jussa. O Jussa, inclusive, a gente vai falar mais à frente no vídeo, deve retornar à equipe titular. E o Neres é dúvida, né? A gente também vai destacar isso, porque o Lucas Oliveira entrou bem no time. Não entrou bem, mas assim, jogou razoavelmente bem. E eu, particularmente, acho que talvez ele pode começar de titular nesse jogo contra o Vasco. O Vasco que tinha dúvida aí de um dos seus principais jogadores, o Verratti, né? Ele estava em risco de suspensão, poderia pegar até, eu acho que 12 jogos de suspensão no STJD, mas nessa terça-feira ele foi absolvido, né? E era o mais previsível que ele fosse absolvido, porque outros jogadores com lances parecidos, como o do Verratti, também foram absolvidos, então ele foi absolvido e está liberado para jogar contra o Cruzeiro. Outro reforço para a equipe Cruz Maltina é o Medel, né? O Medel estava com a seleção do Chile, no último jogo ele recebeu o 3º cartão amarelo, não joga nas eliminatórias nessa 6ª rodada e retorna ao Vasco para reforçar o time contra o Cruzeiro. Então o zagueiro aí chileno vai ser reforço para o Vasco diante do Cruzeiro. O Vasco que é um time bem diferente daquele time que o Cruzeiro venceu no primeiro turno do Brasileirão. Muitas peças que chegaram nessa janela de transferências no meio do ano, inclusive o Ramon Dias, o treinador, não estava na equipe naquela época. E aí a gente vai ter uma equipe bem diferente. E temos também a expectativa de ver se o Cruzeiro vai... Ao momento que eu tô gravando o vídeo ainda não divulgou relacionados, até esperei bastante, né? Mas não divulgaram, eu decidi gravar o vídeo mesmo assim. A gente tem a dúvida se o Fernando será relacionado mais uma vez, que o Cruzeiro anunciou a compra em definitivo do Fernando. Já tinha sido noticiado aí nos últimos dias que o Cruzeiro comprou o jogador, mas hoje o Cruzeiro informou que assinou aí de vez esse contrato. Então a gente começa a ter as expectativas aí se o Fernando vai passar a ser utilizado no profissional do Cruzeiro. Fernando, para quem não conhece, né? Se você não conhece, é um atacante do Sub-20 que fez 26 gols nessa temporada, campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro Sub-20 pelo Cruzeiro. Pertencia ao Água Santa, estava emprestado ao Cruzeiro e o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos do jovem, né? Então fica aí como opção para o técnico Paulo Autuori, foi relacionado na última partida contra Fortaleza, não jogou. Ele jogou apenas um jogo, aquela derrota por 2-0 contra o Flamengo, ele teve a oportunidade de entrar nos minutos finais, já não tinha tempo de fazer mais nada, né? Então vamos ver. Eu torço muito para que ele receba oportunidades, né? Que eu tenho a curiosidade de ver o jovem Fernando em campo no profissional. Árbitro dessa partida será o Voaden, né? Conhecido aí no cenário nacional. Voaden, um árbitro cascudo já, que muita gente não gosta, eu particularmente não gosto também, mas fazer o que, né? Vai ser ele. E o VAR será o Daniel Nobre Bins, que é aí também muito conhecido, trabalha em muitos jogos como árbitro de vídeo e vai atuar nesse jogo do Cruzeiro contra o Vasco. A gente tem a provável escalação das duas equipes, como a gente destaca, dúvidas dos dois lados, mas no Cruzeiro muitas dúvidas também, principalmente por conta do desempenho da equipe no primeiro tempo contra o Fortaleza. O time que iniciou a partida do Cruzeiro contra o Fortaleza não foi tão bem, né? Então, aliás, não foi tão bem não foi bem, né? Foi mal. E aí eu, se fosse o treinador, mudaria algumas peças, né? E aí a gente fica na expectativa de ver se o Autuori também terá esse ponto
terá essa visão e se mudará a equipe. A provável escalação tem Rafael Cabral no gol, o William na direita, Lucas Oliveira ou Neres, aí tem o Castan e o Marlon. Só que destacando que depois daquela atuação do João Marcelo no segundo tempo, eu colocaria o João Marcelo no lugar do Luciano Castan, mas acho que o Paulo Autuori não vai fazer isso. Mas o João Marcelo entrou muito bem nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza, ganhou todas as bolas aéreas e é um jogador que a gente tem que ficar de olho, que foi pouco testado, né? Praticamente não foi testado pelo Cruzeiro e demonstrou ter potencial nesse último jogo contra o Fortaleza. Meio de campo, acho que o Matheus Jussa recupera a posição titular depois de cumprir suspensão. Felipe Machado deve seguir na equipe, né? É a tendência, o Lucas Silva ainda não volta diante do Vasco. Mas eu acho até que o Ian Lucas poderia jogar no lugar do Felipe Machado, mesmo o Ian Lucas não tendo feito uma grande partida contra o Fortaleza. Deu assistência pro gol, é verdade, mas não jogou bem, né? Mas assim, eu acredito mais no Ian Lucas pela vontade do que no Felipe Machado, mas é uma opinião minha. E à frente, o Matheus Vital também é dúvida, então se o Vital não tiver à disposição, eu escalaria o Japa, mas vai saber o que o Autuori vai fazer, né? O Japa entrou muito bem no jogo contra o Fortaleza, e aí a gente tem a dúvida se joga ele ou o Nicão, e aí Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Elias, acredito que vão formar o trio ali ofensivo do Cruzeiro nessa partida desta quarta-feira contra a equipe do Vasco. A provável escalação do Vasco, como a gente disse, tem dúvidas também, né? O Léo Jardim no gol, o Puma Rodrigues deve ser o titular, já que o Paulo Henrique está suspenso. Dupla de zaga, Maicon, ex-Cruzeiro, né? E Medel, Lucas Piton na esquerda, o Zé Gabriel e o Paulinho no meio de campo, para Chedes, fechando aí esse trio de meio de campo do Vasco. Aí na frente a gente deve ter o Gabriel Peck, o Alex Teixeira e o Verrete, que como a gente disse, está liberado para enfrentar o Cruzeiro nessa quarta-feira. Então essa é a provável escalação do Vasco, o Vasco e o Cruzeiro, inclusive, que tem aí as mesmas pontuações no Brasileirão. O Vasco na 15ª colocação e o Cruzeiro na 16ª. E o Cruzeiro está atrás do Vasco porque o Vasco tem uma vitória a mais que o Cruzeiro. Venceu 11 jogos, enquanto o Cruzeiro venceu 10. Então é uma oportunidade muito boa do Cruzeiro seguir longe da zona de rebaixamento e ultrapassar o Vasco nessa tabela de classificação. A gente ainda vale destacar que é um jogo a menos, então as outras equipes, Bahia e Goiás, por exemplo, eles não vão pontuar mais nessa rodada porque já jogaram. Então vamos supor que o Cruzeiro conquiste ali 3 pontos diante do Vasco, o Cruzeiro abriria 5 pontos para o Bahia, abriria aí acho que 8 pontos para a equipe do Goiás, então seria uma pontuação importante. O próximo adversário do Cruzeiro depois desse jogo contra o Vasco, inclusive, é o Goiás. Então uma vitória diante do Vasco é muito importante. A gente sabe que não vai ser fácil, né? O Vasco também vai jogar a vida contra o Cruzeiro, as duas equipes lutando contra o rebaixamento. Então vai ser um jogo dificílimo, a gente segue na torcida e tentamos trazer aí todas as informações para vocês dessa partida entre Cruzeiro e Vasco, que acontece às 19 horas, como a gente disse, com transmissão do Premier. Esse aí foi o nosso pré-jogo, quero saber sua opinião, palpita aí nos comentários quanto você acha que fica essa partida. Eu sou Diego Salazar, esse foi o nosso pré-jogo de hoje, até a próxima.